O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. São Lucas, capítulo 7, versos de 1 seguintes. Tendo Jesus concluído todos estes discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Ora, havia ali um oficial romano que tinha um escravo muito estimado. O escravo estava muito mal e à beira da morte. Mas tendo ouvido falar de Jesus, enviou alguns chefes dos judeus para lhe pedir que viesse salvar da morte o seu escravo. Aproximando-se de Jesus, pediram-lhe com insistência, dizendo: Ele merece que tu faças este favor, pois ele ama a nossa gente. Ele mesmo foi quem construiu para nós a sinagoga. Jesus se pôs a caminho com eles. Já estava perto da casa quando o oficial enviou alguns amigos para lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno que tu entres na minha casa. Nem me julguei digno de ir até ti. Mas dize uma só palavra e o meu escravo ficará curado. Pois eu também sou submisso à autoridade, tenho soldados ao meu comando. Eu digo a um vai, ele vai. A outro vem, ele vem. Ao meu escravo faz isso, ele faz. Jesus, ouvindo essas palavras, ficou admirado com ele. Voltou-se para a multidão que o seguia e lhes disse: Eu vos digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Ao voltar para casa, os enviados encontraram o escravo em perfeito estado de saúde. Palavra da salvação. Glória a vós. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor, a quem o povo recorre na certeza de ser atendido por quanto Deus nunca abandona ninguém, o Pai colocar no seu Filho Jesus Cristo todo o seu amor, toda a sua afeição, e coloca no seu Filho a missão principal, salvar a humanidade. Nosso Senhor veio em nome de Deus o Pai, imbuído da força do Espírito Santo, para agregar, reunir, arrebanhar todos os filhos e filhas de Deus que estavam dispersos, para que ninguém se perca, para que ninguém se dane, para que ninguém fique fora da comunhão divina e da comunhão que deve haver entre nós. O episódio de hoje narra um romano, portanto não era da raça de Israel, não era daquela raça escolhida, e nosso Senhor então, nesse episódio, ele derruba esse bairrismo, esse preconceito, essa exclusão, uma mentalidade muito atrasada. Aqueles que não são da minha raça, do meu sangue, da minha patota, do meu harém, estão excluídos, estão totalmente descartados, estão dispensados. Nós temos uma mentalidade muito acanhada, atávida, preconceituosa, cheia de ciúmes, de invejinhas, de cismas, de coisas muito negativas. Com esse episódio, e sendo que aquele centurião romano fala bem claramente a Nosso Senhor, ele nem ousou ir a Nosso Senhor, ele pediu, porque ele tinha fé, ele sabia que a fé é um dom de Deus, que não obedece esse negócio, se é deste grupo, se é dessa denominação, se é desta raça. Isso não existe. O que existe é a fé, que é o Espírito Santo atuando em nós, atua em tudo e em todos. Então ele verbaliza junto a Nosso Senhor: o Senhor não precisa nem entrar na minha casa, porque eu sei, eu sou um estrangeiro. Eu sei que a mentalidade dos judeus, os judeus não entram em casa de estrangeiro porque se contaminam. O Senhor pode dizer uma palavra, eu tenho absoluta confiança. O Senhor nem se incomode com isso. E aí Nosso Senhor entende, e este é o revelador do Pai, a revelação do Pai, a palavra que é Jesus mesmo, chega aos corações, chega aos mais distantes rincões.
ela não tem barreiras, ela não tem fronteiras, ela não tem preconceitos, ela não tem medidas que estão na nossa cabeça desse tamanhinho e que a gente julga e acha que Deus é do jeito como eu, com a minha mentalidade atrasada, com as minhas negatividades, com as minhas paixões desregradas. Deus não é nada disso. Então, nosso Senhor vai revelar. Eu não encontrei tamanha fé neste povo. E lembra-se que quando nós recebemos a Sagrada Comunhão, nós repetimos as palavras deste centurião a nosso Senhor. Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha morada, mas diz uma palavra apenas, eu serei salvo. E é esta salvação que nosso Senhor vem trazer para todos nós. Isso nos impulsiona a reproduzir este ato, este gesto, essa atitude fundamental de nosso Senhor, de ir ao encontro e não esperar só as pessoas virem até nós, mas irmos ao encontro daqueles e daquelas que muito podem fazer a diferença para melhor se encontrarem a palavra de Jesus, não a nossa palavra, a palavra do Evangelho, não a palavra da minha cachola, que é desta medidazinha medíocre, mas que a palavra de Deus chegue pura, como a água cristalina que sai da fonte e deve descedentar e deve irrigar as plantações e deve transformar e deve frutificar. É a palavra de Deus. Vocês querem saber por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é quem reside, vamos dizer assim, na palavra, que é Jesus, e ela chega onde deva chegar, mas que nós não tenhamos esse papel horrível de poluir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus chegue realmente onde deva chegar, do jeito como Deus quer, porque é o Espírito Santo quem atua. Que Deus nos abençoe a todos neste domingo e também em toda a semana. E para isso um recado final das bênçãos: acolher muito bem a palavra de Jesus, vivê-la, tentar vivê-la da melhor forma possível, para então você transportar, você fazer chegar essa palavra aos outros daquilo que você vive. A pior coisa é a mistificação. Você, o que não vive, tenta passar para os outros, mistificar uma coisa que não é sua, artificialmente, para falar bonito ou para aparentar alguma coisa que você não é. Deus nos livre e guarde. E esse é o recado final, que a gente possa chegar às pessoas combalidas, destruídas, atarefadas, afobadas, preconceituosas, com ódios, com preconceitos, com provações, com estranhezas, e que essa palavra então seja um lenitivo, seja aquela semente que vai se embrotar naquele coração, mas contanto que seja a palavra sincera, não que nós somos melhores que os outros, mas aquela palavra que vem de Deus, do amor de Deus, da vida que está em Deus, e ela frutificará. Que Deus então nos abençoe, nos guarde de todo o mal, e pela intercessão da Virgem Maria sejamos muito bem abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo no coração.